Olá a todos, sejam bem-vindos a este que é mais um momento de reflexão bíblica e vamos nessa noite continuar meditando nos atos da paixão de Cristo e agora à noite naquele que é o último ato da paixão de Cristo. E neste quarto ato, depois da ressurreição, depois de ter cumprido todo o seu ministério, de ter cumprido todas as profecias, Jesus já está naquele momento final do seu ministério terrestre e é nesta fase, neste ato que a gente vai meditar nesta noite. Então, seja muito bem-vindo, digo novamente, àqueles que estão chegando agora, que estão entrando agora. Venha com o coração aberto, venha com o coração disposto a refletir na palavra do Senhor. E eu faço aqui votos que você tenha mesmo a atenção voltada para o Senhor, o coração quebrantado para ouvir, para receber da palavra dele. E na igreja a gente tem um pouco mais fácil a gente prestar a atenção, não é? No culto, porque a gente está ali só para prestar atenção no culto. Mas em casa, pode ser que você esteja aí com atenção, tendo que dividir com 1001 coisas. Mas eu peço que você tenha a atenção voltada para este momento de reflexão bíblica, para este momento de adoração a Deus. Então, vamos juntos, vamos caminhar para que a gente inicie o momento de crescimento espiritual através da leitura e do entendimento da palavra. Então eu peço que você feche seus olhos para que juntos possamos orar neste momento, pedindo a Deus que nos direcione, que nos guie durante toda esta reflexão. Então feche seus olhos aí em sua casa, ore comigo, vamos orar juntos. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais este momento, por mais uma oportunidade, ó Deus, que temos de meditar na Tua Palavra. Ó Deus, que o Senhor mesmo fale ao coração da gente e fale, Deus, de forma poderosa. Que aquilo que formos pensar, estudar, aquela mensagem que o Senhor tem para o coração da gente, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor faça com que ela entre em nosso coração, que ela, com raízes profundas, que ela se apegue ao nosso coração, em nome de Jesus. E nos conduza, Deus, durante todo este período que teremos agora, abençoando cada um que está em casa para essa reflexão e que a nossa atenção, Deus, esteja completamente voltada para a Tua Palavra e o nosso coração realmente entregue em Tuas mãos. Então, muito obrigado, Deus. Nos guie, nos direcione, nos ensine através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O texto da nossa meditação nesta noite é Lucas 24. Você pode ir abrindo aí, Lucas 24, a partir do versículo 26 até o versículo 53. É o texto da nossa meditação. Eu acabei colocando aqui, na hora de digitar, o teclado não me ajudou. Deixa eu só corrigir aqui. Lucas 24, 36 a 53. Ok. Lucas 24, 36 a 53, que é aquele texto que vai, porque o teclado é muito pequenininho, o dedo acabou pegando no O ao invés do L, mas já está corrigido aqui e já está fixado. Este que é o quarto ato da paixão de Cristo, para nossa reflexão. A gente começou vendo o primeiro ato na sexta-feira à noite, o segundo ato ontem à noite, no sábado, terceiro ato hoje pela manhã, às 9h30 da manhã, e agora nós veremos o último ato de Jesus, a paixão de Cristo,
E esse ato é um ato que faz com que a gente passe também a perceber como Deus, através de Jesus, através do ministério de Jesus, fez com que os discípulos percebessem que precisavam retomar a caminhada, não é? Então, nós vamos agora voltar a nossa atenção para a leitura do texto, e eu peço que você pegue a sua Bíblia para que a gente caminhe nessa meditação. Então vamos lá. Lucas 24, 36 em diante diz assim: Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença de todos. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Amém. Queridos, esta parte de Lucas é aquele trecho que mostra Jesus se apresentando aos discípulos em um momento que eles ainda estavam ali, com toda certeza, tendo a presença daqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús. Quando Jesus aparece a eles voltam, né? E começam a falar do que tinham visto, e o testemunho deles é corroborado também pelo testemunho das mulheres que já tinham ido ao sepulcro, e também pelo de Pedro, que indo também não encontrou o corpo de Jesus. E enquanto eles estavam ali conversando, Jesus se apresenta no meio deles. E tudo que Lucas fala aqui parece até que foi tudo no mesmo dia, não é? Foi tudo ao mesmo tempo, assim, um curto espaço de tempo. Lucas vai gastar mais tempo falando sobre esse período que Jesus ficou com seus discípulos, depois da ressurreição, lá em Atos. Mas Jesus, depois de ressurreto, passou 40 dias com os seus discípulos, depois de ressurreto. Então, com toda certeza, ele também teve outros momentos em que esteve reunido com os seus discípulos, se alimentou com eles, e também vendo na frente de outras pessoas, como Lucas mesmo fala, que ele apareceu para muita gente. Então, Jesus está, naquele momento, fazendo com que aquelas pessoas conseguissem perceber que ele havia ressuscitado mesmo dos mortos. Então, aquela promessa de que o Messias viria e de que ele superaria, venceria a morte, ressuscitaria, seria o pagamento perfeito como sacrifício pelos pecados da humanidade, isso foi consumado em Jesus Cristo. E aqui nesse texto a gente vê um grupo de discípulos que estava bastante receoso ainda, não é? Eles estavam escondidos, estavam com medo, estavam em alguma casa ali em Jerusalém, ainda com todos os cuidados, as cautelas possíveis para não serem vistos, identificados. E Jesus se faz presente no local onde eles estavam
e gera um espanto muito grande. E eu quero pensar com vocês aqui nesta noite sobre este quarto ato e a retomada de uma missão, a renovação de uma chance de estar cada vez mais perto do Senhor para os discípulos. Porque os discípulos, como vocês se lembram bem, haviam se afastado de Jesus. Jesus já havia falado com eles que era necessário que eles gastassem tempo na presença do Senhor, que eles orassem a Deus, que eles pedissem que o Senhor os fortalecesse para que eles pudessem superar a tentação. Não fizeram isso. E acabaram sucumbindo. Se afastaram do Senhor, negaram a Jesus. E quando você vê isso acontecer, eles têm no coração a certeza de que naquele momento final de Jesus, eles não estavam com o Senhor. Agora imagine aí, hoje logo cedo, às 9h30 da manhã, eu falei aqui que falei para você pensar, se colocar no lugar de um discípulo naquele período que tinha visto o seu mestre, o seu amigo morrer e depois se depara com ele vivo. A alegria, do coração. Mas agora eu chamo você para pensar também sobre uma outra questão, sobre um outro ponto de vista. Imagine você, depois de ter negado um amigo seu, de você ter abandonado um amigo seu, o seu mestre, o seu amigo, e você tê-lo visto morrer e depois ele ressuscita. Então só o fato de você olhar para o rosto dele, sabendo que você o negou, que você se afastou dele, que você não estava com ele naquele momento difícil, com certeza isso também gerava um impacto no coração dos discípulos. E Jesus sabia disso. É tanto que em outros trechos, nos evangelhos sinóticos, Jesus, quando fala com Pedro, Jesus pergunta para Pedro, 3 vezes. Pedro tinha negado a Jesus por 3 vezes. E Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: com certeza, Senhor, claro que sim, tu sabes que eu te amo. E Jesus, então, apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus pergunta para ele novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: tu sabes. E aí ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. É como ali Jesus restaurando Pedro, restaurando a comunhão de Pedro, a própria alegria de Pedro em saber que Jesus ali já o recebia de fato de volta como alguém que realmente o amava e estava junto com ele. Então, esse momento da aparição de Jesus, depois de ressurreto aos discípulos, gera também esse impacto. Todos eles fugiram. E quando a gente olha para as mulheres que acompanharam o ministério de Jesus desde a Galileia, elas foram aquelas que ficaram ali por perto, sempre, até o fim. Mas os discípulos mesmo, os homens que estavam junto com Jesus, eles fugiram. E neste momento, a gente tem algumas questões para refletir sobre esse trecho de Lucas, que com certeza vão também ensinar bastante para a gente. E a primeira questão que eu quero que a gente pense aqui está nos versículos 36 a 43, quando Jesus se apresenta para eles e causa neles aquela surpresa, e aquele impacto. Então, nesse primeiro momento, a gente vê que Jesus afasta o medo que estava no coração deles e Jesus também concede a paz a eles. Jesus, quando entra naquele local, naquela casa, se apresenta naquela casa, todo mundo toma um espanto, é tomado por um espanto muito grande porque ninguém tinha aberto a porta para ele. E Jesus apareceu do nada. E apareceu enquanto aqueles discípulos que tinham tido contato com ele no caminho de Emaús estavam contando o que tinham visto e ouvido. Então, Jesus aparece e aquelas pessoas, o texto diz que ficaram tomadas de medo, ficaram tomadas de pavor, porque pensavam que estavam vendo um fantasma. Jesus tinha falado sobre a ressurreição, Jesus tinha falado sobre a missão do Messias e tudo mais, mas eles ainda não tinham essa clareza na mente. E como a gente já viu, eles não tinham essa certeza, não tinham na mente essa ideia de que de fato Jesus ressuscitaria. Então,
Nesse momento, o medo que tomava conta do coração deles os fazia olhar para Jesus sem acreditar que de fato fosse Jesus ali. E Jesus se apresenta e Jesus diz: paz seja convosco. A paz que Jesus fala nesse texto, a expressão que ele usa, é aquela paz que Deus dá ao coração da gente, que a gente pode ver inclusive em Filipenses 4:7. É aquela paz que excede o entendimento, aquela paz que guarda a mente, que guarda o coração. Então, Jesus, olhando para eles, Jesus conhece o coração deles, sabe que eles estão abatidos, sabe que eles estão com medo, sabe que eles estão confusos. E Jesus diz: olha, a paz seja com vocês. E não é aquela palavra vazia, como se falasse que vocês tenham paz em algum momento. Não. Jesus, quando se faz presente naquele local, fala sobre a paz para que, de fato, naquele momento, fala para que naquele momento o coração deles pudesse se acalmar. Então, quando você nota essa parte, era um momento importante para a retomada da caminhada dos discípulos, dos apóstolos, porque eles precisavam ser tratados também. Eles precisavam ser, inclusive, confrontados no medo, na tristeza que eles tinham. E neste momento, Jesus faz isso. O versículo 41 diz que depois que Jesus fala com eles, depois que Jesus fala que a paz fosse sobre eles, a paz de Deus, a paz do Senhor, eles se alegram. Versículo 41 vai mostrar que em lugar da tristeza vem a alegria, não é? Vamos ver lá o versículo 41. Lucas 24, versículo 41. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, que ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Então, em um momento eles estavam espantados, estavam com medo, e aquele medo é transformado em alegria, mas mesmo com a alegria, eles têm dificuldade em acreditar ainda. Se você se recordar bem, para aqueles que participaram desde o primeiro momento de reflexão, no primeiro ato da paixão de Cristo, você vai se lembrar que quando Jesus estava orando no Getsemane, Jesus tinha dito para os discípulos que eles precisavam ficar acordados e que eles precisavam orar junto com Jesus, pedindo que Deus Pai afastasse deles a tentação, que eles conseguissem superar a tentação. E a tentação era negar Jesus, mas eles não sabiam ainda que tentação era essa. E Lucas vai e fala que eles estavam dormindo porque eles estavam tomados pela tristeza. Então a tristeza tinha impedido eles de orarem pedindo a Deus que afastasse a tentação. E neste momento já não é mais a tristeza que toma conta do coração deles e que os impede de fazer algo. Agora há um outro extremo. O texto diz que eles estão tomados de alegria, estão tão felizes em ver Jesus, porque depois que Jesus disse: olha, a paz seja convosco, Jesus disse: vocês podem vir aqui tocar nas minhas mãos, nos ferimentos que eu tenho e ver que eu sou de carne e osso. Vocês podem ver que eu ressuscitei. Não sou um fantasma. E a partir daquele momento, no momento em que eles olham e veem que de fato Jesus estava ali em carne e osso, eles se alegram de forma tão grande que eles já começam a ter essa alegria como um dificultador também, como impedimento. E Jesus, para fazer com que esse impedimento fosse superado e que eles caíssem na real mesmo, de que Jesus estava ali e que tinha ressuscitado, Jesus disse: vem cá, vocês têm algo para comer aqui? Tem algo que eu possa comer? E eu fico imaginando o rosto deles, né? O espanto. Porque eles tinham visto Jesus morrer, Jesus aparece ressurreto, vivo, e Jesus diz para eles: eu estou com fome, eu quero comer. Vocês têm o que para comer aí? É como se fosse em nossos dias, Jesus tivesse ressuscitado agora, nesses nossos dias, e Jesus chegasse, tivéssemos todos reunidos em algum lugar, e Jesus se apresentasse e dissesse: o que vocês têm aí? E a gente tivesse ali uma mesa com a comida regional, né? Uma tapiocazinha, um café com leite, um pão com presunto e queijo. Jesus dissesse assim: eu estou com fome. E aí todo mundo se espantasse com aquilo, porque apesar de olhar e ver que Jesus
estava ali ressurgido dos mortos, mas ficava aquela dúvida ainda se realmente era ele, se de fato ele estava ali com o corpo que ele tinha, não é? Um corpo humano, e aí a gente pudesse ver Jesus pegando essa comida, comendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, nesse primeiro momento, Jesus usa todos esses elementos para afastar o medo que eles tinham no coração. Estavam com medo de toda a situação, de toda a repercussão da morte de Jesus, com medo da falta de Jesus, porque Jesus já não estava mais com eles. Jesus afasta isso. Tinham medo também da própria presença de Jesus, porque pensavam que era um fantasma, e Jesus dá mostras aqui de que não era. E é importante ver essa parte aqui de Lucas, porque durante a história da igreja, houve discussões, inclusive logo no iniciozinho da história da igreja, primeiro século, segundo século ainda, discussões no seio da igreja sobre a natureza de Jesus, se ele era realmente um corpo humano mesmo, se ele se comportava como um ser humano, se ele sofria como um ser humano. E houve linhas teológicas que defendiam, inclusive, que Jesus não tinha um corpo real. Alguns diziam, como uma linha herética, que dizia que Jesus tinha apenas uma aparência de corpo humano, que era aquela linha gnóstica, que era dos docetistas, doqueses, que quer dizer aparência. Eles diziam: Jesus tinha apenas uma aparência humana, mas ele não era humano. Porque se você fosse ver, ele era mais um fantasma do que um ser humano. Está aqui um texto que vai contra essa ideia. Jesus era 100% homem e Deus, enquanto estava no seu ministério. Depois de ressurreto, ele estava ali com um corpo perfeito, um corpo humano, um corpo que ele tinha antes. E a gente vê num outro momento, versículos de 44 a 47, Jesus relembrando aqueles discípulos que tudo aquilo precisava acontecer. Nada era por acaso. Então, versículos 44 e 47, eu peço que você volte os seus olhos para eles novamente. Versículos 44 a 47. Seja bem-vindo, pastor Enoque. Já vi aqui o senhor. Seja bem-vindo o senhor. Lígia também. Versículo 44 a 47. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então Jesus relembra para eles que tudo o que tinha acontecido com uma razão. Aquela ideia de que Deus tinha um plano e que precisou refazer esse plano porque não deu certo da primeira vez, que Deus tem os seus planos frustrados, isso não existe. Os planos de Deus são cumpridos da forma que Ele quer. Então, aqui Jesus diz para eles: olha, tudo o que aconteceu já estava previsto, estava na lei, nos profetas. Por que vocês não se atentaram para isso? Enquanto eu estava com vocês, enquanto eu vivia com vocês no meu ministério, eu anunciei isso, eu falei que seria dessa forma. Por que vocês se espantam tanto? Então, aqui Jesus traz à memória deles de que tudo o que tinha acontecido estava previsto, tinha que acontecer. Vários comentaristas bíblicos trabalhando esse tema, como o Barclay, o Simon Kistemaker, olhando essa visão que é tratada por Lucas, diz que Lucas teve aqui, inclusive, a intenção de deixar claro que todo esse plano não foi um plano improvisado, não foi um plano que aconteceu porque seres humanos intervieram, geraram prejuízos para Deus e Deus teve que deixar que Jesus fosse morto. Não foi assim. Os seres humanos que lançaram mão de Jesus e levaram-no ao julgamento, depois açoitaram, levaram à cruz, o crucificaram, todos esses seres humanos fizeram isso porque Deus permitiu, porque era plano de Deus. Quantas vezes, irmãos, na vida da gente,
a gente fica imaginando que Deus, as coisas fugiram do controle das mãos de Deus. É como se Deus não tivesse mais domínio daquilo, não tivesse domínio da nossa vida, domínio da história, de nada. E a palavra de Deus mostra que Ele tem domínio sim sobre tudo. Deus nunca é pego de surpresa. E quando a gente vê Jesus falando a esses discípulos aqui, é justamente sobre isso que Ele está falando, está chamando a atenção deles. Olha, percebam que isso já era previsto, eu já tinha alertado vocês sobre isso enquanto eu estava com vocês. E nesse ponto aqui, Jesus fala, olha, enquanto eu estava com vocês, Jesus já deixa bem claro que não haveria mais, ele não estaria mais com aqueles discípulos como ele estava antes, andando ombro a ombro, como mais um deles, como um ser humano junto a eles. Ele já, depois desse momento da ressurreição, ele iria para a glória. Então, Jesus chamando a atenção e falando sobre algo que é importantíssimo. A ressurreição impacta diretamente na anunciação do Evangelho. A razão de ser da ressurreição é que essa mensagem possa ser anunciada, pregada, de que o pecado foi vencido, foi pago na cruz, que a pregação ela precisa ser feita com essa base de que Jesus ressurgiu dos mortos, que foi satisfeita foi a exigência de Deus de que houvesse o pagamento pelo pecado lá do Éden. Então, isso foi feito. E essa pregação precisa ser feita. Então, estar com essa mensagem no coração de que Jesus ressuscitou dos mortos, ela precisa fazer com quem tem essa mensagem no coração, que essa pessoa anuncie essa mensagem. Quando a gente olha para a pregação, a nossa vida como uma pregação, a gente pode ver que é muito mais importante a gente viver do que a gente falar. As palavras, elas são muito bonitas, elas causam um impacto muito interessante nas pessoas, mas só que o exemplo, ele é muito mais forte, ele arrasta as pessoas, ele faz com que te sigam. Então, Jesus estava aqui falando com que eles parassem para perceber que, de fato, nada do que tinha acontecido era de improviso. Nada do que tinha acontecido com Jesus foi porque Deus não teve poder suficiente para controlar a situação e lançaram mão de Jesus para que ele morresse como se fosse uma afronta a Deus. Nada disso. Estava ali sendo cumprido o plano de Deus, o plano da redenção. E por fim, queridos, a gente vê os versículos 47 a 49, e eu peço que você volte os seus olhos novamente para o texto, versículos 47 a 49, que diz assim: e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Olha só, quando Jesus fala com eles sobre o medo, lança fora o medo, quando Jesus fala sobre a paz, porque ele dá a paz dele ali para que o coração deles fosse reconfortado, ele fala sobre o plano de Deus, a redenção, que tudo que tinha acontecido com ele já estava previsto para acontecer, nada foi por acaso, nada foi de improviso, tudo precisava acontecer da forma como aconteceu, inclusive a ressurreição dele. Vemos agora nesse momento que ele fala sobre a necessidade desses que estavam vendo ele ressurreto, que eles fossem suas testemunhas da ressurreição, testemunhas de que de fato tudo aquilo tinha acontecido, fossem testemunhas oculares. É tão intrigante ver isso, porque quando se fala sobre testemunha, a testemunha só pode realmente dizer que é testemunha se ela tiver participado daquele evento, se ela tiver visto. Se ela não viu, ela pode ser um informante, mas ela não é uma testemunha. É como na justiça. Vai alguém testemunhar. A primeira pergunta que normalmente se faz, que o juiz que está controlando, coordenando a audiência faz, é se aquela pessoa viu, se ela tem conhecimento daquelas informações, porque viu. Porque se ela soube daquilo, ela não pode ser uma testemunha confiável, porque ela soube, ela também não viu, ela não sabe do que tinha acontecido, ela não pode testemunhar com certeza. E essas testemunhas aqui estavam nessa condição de que tinham visto.
Elas não tinham ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado. Elas estavam com Jesus, elas tinham tocado nas feridas de Jesus, elas tinham visto Jesus comer. Um morto não come, ele estava ali vivo, comeu. Eles tinham visto Jesus morrer. E a gente já viu todo o aparato que foi providenciado para que, inclusive, o túmulo não fosse violado. Então essas testemunhas eram de suma importância para que pudessem levar essa mensagem adiante e pudessem dizer, nós vimos. E você vai ver que essa mensagem, os apóstolos, os discípulos, levam dessa mesma maneira mesmo, dizem, nós vimos Jesus ressurreto. Então é muito forte. Hoje pela manhã eu disse, durante a história muitos tentaram desfazer essa mensagem dizendo que Jesus, que o corpo de Jesus foi tirado do lugar onde estava, foi enterrado em outro lugar, e foi feita uma confusão, que não encontraram de fato o corpo dele, mas lá no primeiro século ainda, aquelas autoridades, com aquela pregação toda do Evangelho, não tiveram como apresentar o corpo de Jesus. Se tivesse sido mesmo tirado do túmulo por alguém, eles já teriam adotado medidas para achar o corpo. Não tinha corpo. Por quê? Porque o corpo não está aqui, está lá na eternidade, está ao lado, na direita de Deus Pai. Então não tem como, ele está vivo. Aí quando a gente olha para esse ponto, esses discípulos anunciando, esses apóstolos dizendo, eu vi Jesus ressurreto. Ninguém podia dizer o contrário, porque se alguém dissesse o contrário, tinha que mostrar a prova. Qual era a prova? O corpo. Não tem corpo. Ele está vivo. Então, queridos, essas testemunhas, Jesus disse que deveriam ser testemunhas em Jerusalém, mas também em todo o mundo, em todas as nações. Essa anunciação do Evangelho, desde o início, ela precisa ser para todos os povos. Olha a importância que tem, que Deus colocou sobre o coração, a mente, sobre os ombros da igreja, a de anunciar essa mensagem a todas as nações. Hoje nós temos a alegria de termos essa mensagem conosco porque os discípulos, os apóstolos pregaram, porque missionários saíram visitando outros países. A gente teve, não é, a igreja presbiteriana chegando ao Brasil, outras igrejas chegando ao Brasil com missionários, a nossa chegando com Ashbel Green Simonton para anunciar essa mensagem, que nem sabia falar português ainda quando chegou e foi aprendendo depois. Então, pessoas usadas por Deus para levar essa mensagem. Queridos, a ressurreição de Jesus faz conosco da mesma maneira que fez com aqueles discípulos. Afasta o medo, tira do nosso coração o medo de abraçar essa mensagem, de viver essa mensagem. Faz também com que a gente tenha paz, porque Jesus habitando em nosso coração, ele gera a paz em nós. E é como a explicação que a Bíblia mostra, não é, sobre a paz do Senhor, que é aquela paz que excede todo entendimento, ou seja, as coisas podem estar do pior jeito possível, pode parecer que está caindo, que a casa está caindo, que o circo está pegando fogo. Não tem problema, pode até estar pegando fogo mesmo. Que Deus nos dá paz. Por quê? Porque Ele está no controle. Vivemos hoje uma realidade em que o mundo tem uma batalha travada contra um vírus. Várias medidas estão sendo tomadas. Algumas pessoas estão apavoradas, com o coração cheio de temor, de tristeza com essa situação. Não fique, porque a paz de Deus está no nosso coração. E essa paz excede todo entendimento. Aquela ideia de que fugiu ao controle nosso, não fugiu ao controle de Deus. Deus continua no controle de tudo. E Ele faz também com que a gente perceba que tudo o que aconteceu com Ele estava programado, estava previsto, nada foi por acaso. E isso traz para a gente algo que tem que confortar nosso coração. Por quê? Porque Deus planejou tudo, profetizou tudo isso através de seus profetas, muitos e muitos anos antes, e aconteceu do jeito que Ele prometeu. Ele garante o que Ele promete. Então tudo o que acontece na vida da gente está nas mãos de Deus, não foge ao controle do Senhor. E ainda fala com a gente sobre a necessidade de que nós sejamos testemunhas da ressurreição de Cristo. Queridos, a nossa vida tem que ser realmente uma vida que anuncia Cristo, o Cristo ressurreto,
Tem tanta gente vivendo a fé cristã como se Jesus tivesse morrido ainda, tivesse morto. Que vivem de uma maneira tão apática, tão indiferente à fé cristã, uma fé cristã tão apenas nominal. Tem um nome de cristão, tem um nome de que foi salvo, mas não vive nada daquilo. A vida é completamente o oposto. É tomado pelas tristezas desse mundo, é tomado pelas aflições desse mundo. Não confia em Deus, não consegue acreditar no Senhor. Queridos, Deus nos deu o poder para sermos testemunhas da ressurreição. Nós não cremos num Deus morto, num Jesus sepultado e morto. Nós cremos num Deus vivo e verdadeiro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, tudo isso que ele falou com os discípulos e que ele gerou no coração dos discípulos, ele faz com a gente também. Então, que nesta Páscoa, nosso coração esteja apegado ao Senhor, tendo a certeza de que tudo isso que a gente comentou aqui, que refletiu durante este período, é realidade nas nossas vidas. E se há no meu coração e no seu alguma dúvida sobre algum desses assuntos, a palavra de Deus diz que se falta sabedoria para mim, para que eu consiga lidar com qualquer que seja a situação da minha vida, está lá em Tiago, peça a Deus sabedoria, que Deus dá a todos essa sabedoria. E é interessante que lá ele fala que dá essa sabedoria e não lhes impropera. Mas lá no original tá, se for traduzir no pé da letra, tá, ele dá a todos que pedem e não joga na cara. Não joga na cara. Você pode pedir quantas vezes quiser que ele não vai dizer: eu já te dei sabedoria ontem. Você está me pedindo de novo? Eu já te dei sabedoria há 1 hora atrás. Você está me pedindo de novo? Ele nunca vai fazer isso. Peça sabedoria a Deus para administrar a sua vida e Ele vai sempre te dar sabedoria. Então, por que não viver uma vida com muito mais sabedoria, com um coração repleto de paz, um coração repleto de alegria, como testemunhas da ressurreição de Cristo, vivendo sabendo que Ele está vivo, que Ele não está morto, Ele está vivo, e fazendo com que nossa vida seja de fato uma vida que anuncia a palavra de Deus, a ressurreição de Jesus. Então que Deus abençoe você, meu querido, minha querida, que conforte o seu coração por qualquer que seja o motivo que você esteja vivendo e que porventura você esteja triste, amargurado. Que Deus, em nome de Jesus, te dê a paz dele, porque Ele é o Deus da paz. E Ele dá essa paz que vai contra as expectativas humanas, vai contra o cenário, o contexto. E essa paz dele é uma paz que independe das circunstâncias. Então que Ele te dê a paz. E que você seja uma testemunha verdadeira, uma testemunha fervorosa da ressurreição de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor, queridos. Nesse momento, a gente já está no caminhando para o fim, não é? A gente vai ter a participação, 3 participações. A primeira delas é a de Séfora. Séfora vai cantar um hino. Depois a gente vai ter Márcia e Júnior cantando uma canção. E, por fim, o presbítero Josenias, que ele vai participar com a gente neste momento, né? Então, eu vou chamar agora Séfora, vou chamar Naldo aqui para que ela fale através do celular dele. Deixa eu encontrar aqui. Chamando. Chamando o Naldo aqui. Naldo, se você estiver aí atento, aceite aí a chamada para que Séfora possa usar. Isso aí. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Estamos aqui, eu e o Naldo, participando na casa dele. Mais Naldo uma bênção, né? Cantar junto aí? Naldo vai cantar, claro. Foi dessa oportunidade. Isso aqui é o baixo mesmo, viu? Então vamos louvar, meus irmãos, com muita alegria. Amém. A ressurreição de Jesus, né? Nesta noite, que nós estamos aqui muito felizes. O hino 272 do nosso inário. Então, irmão que quiser cantar aí, abra seu inário, hino 272. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia.
salvação e graça dá. Aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu. Aleluia. E por nós ali morreu. Aleluia. Mas agora devemos estar. Aleluia. Para sempre reinará. Aleluia. Gratos hinos hoje erguei. Aleluia. A Jesus o grande Rei. Aleluia. É só vencedor. Aleluia. Toda a glória ao Redentor. Amém. Louvado seja o nosso Deus que ressurreta. Amém. 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 Cristo redivivo. Obrigado, meus queridos. Deus abençoe vocês em nome Assim. de Jesus. Deus abençoe também. Amém. Vou agora convidar também Júnior e Márcia para que eles possam falar, não é? Cantar nesse momento também. Depois o presbítero Josenias, e aqui eu já deixo a pergunta, né? Se ele quer que chame ele no telefone dele ou no telefone de Catiúcia. Dê um toque aqui para dizer em qual que o senhor quer que eu chame o senhor, tá bom? Vou convidar agora Júnior e Márcia. Deixa eu ver aqui, Márcia. Márcia. Vou chamar Júnior aqui. Ah, beleza, vou chamar no dele, tá bom? Chamando o Júnior aqui. Opa! E aí, pastor? Boa noite. Oi. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Bênção ver você. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor. A gente vai cantar um cântico bem conhecido nosso, né? Que é Quebrantado, que fala do amor do Senhor, do nosso Deus. A maior prova de amor, né? Entregar o seu Filho por nós. E hoje estamos aqui para agradecer a Ele por essa prova de amor e agradecer, né? Porque louvamos e engrandecemos a um Deus vivo, né? Que ressuscitou. Amém? Amém. Convido todos que estão online, né, para cantar em suas casas agora. Faça dessas palavras a sua oração de gratidão ao Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, e seu saber participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador,
A cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Esse Deus não resiste a um coração contrito, coração quebrantado. Graça recebe por sua cruz, da morte livrou. O que ele trouxe? Ele trouxe a vida. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Sim, sim. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Agradecemos, Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus, pastor. Deus nos abençoe. A nós todos, meus queridos. Obrigado aí por terem participado, foi uma bênção. Deus abençoe Amém. vocês, em nome de Jesus. Amém. Ok, bênção, não é? Louvar, glorificar o nome do Senhor. Vou agora chamar o presbítero Josenias para que ele participe aqui também. Presbítero Josenias chamando. Benção, meu querido. Pastor, tudo bem? Tudo bem, meu querido. Graças a Deus. E com o senhor, tudo bem? Tudo bem. Eu quero desejar a paz do Senhor à igreja do Senhor, que tem orado por mim. Estou muito bem. Deus tem me abençoado ricamente. Eu vou aproveitar o momento agora e vou fazer uma oração em agradecimento a Deus pela oração do pastor Juliano. Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, Deus amado, Deus santo, Deus querido, nós te damos graças, Pai, por esse momento tão especial do aniversário do pastor Juliano. Amém. Abençoe, Pai, que Deus possa dar a ele bênçãos sem medida,
ele possa abençoá-lo ricamente com a sua família, que ele possa cada dia mais ser um vaso usado na sua presença, que Deus possa dar a ele porção da sua palavra, que ele possa ser bastante carinhoso com a igreja como tem sido, que é uma bênção isso que nós temos recebido dele, aquele amor tão forte que Deus tem colocado na sua vida, que Deus tem colocado em seu coração. Ele tem dado a nós bênçãos sem medida através das suas palavras, através da medicação que tem feito para os nossos corações. Temos aprendido muito com o que o pastor tem nos ensinado. Nesse momento, Pai, nós colocamos a vida dele nas tuas mãos santas, que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa dar a ele cada dia mais a unção de Deus, a unção do Senhor. Essa oração que fazemos no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive em nossos corações, ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém, Deus, amém. Bênção, meu querido. Muito obrigado. É uma alegria para mim também ter vocês na minha vida. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor se recupere rápido, completamente. Que o Senhor já não gosta muito de ficar parado, né? Tem que estar com a saúde recuperada e poder voltar ativa. Que Deus abençoe o Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém, queridos. Vou colocar aqui só o microfone para concluir. Amém. Amém. Show de bola, bênção. Amém, queridos. Muito bom estar com vocês, apesar dessa pandemia, desse isolamento social, mas a gente tem conseguido se aproximar e estar junto, né? Pelo que temos, que é pela tecnologia. E graças a Deus por causa disso. Então, queridos, muito obrigado. Eu, hoje, nesse aniversário, né? Comemorando um aniversário num dia, num período tão atípico como esse. É um tempo diferente também, né? De comemorar. E graças a Deus, porque Deus cuida da gente. E obrigado pelos parabéns que cada um mandou para mim, pela lembrança, não é? E que Deus abençoe vocês e que tudo que vocês desejaram a mim, que vocês também recebam em dobro. Hoje eu tive até a surpresa aqui, Thalita e Pedro fizeram um bolo, né? Cantaram parabéns para mim, então já tive o meu momento com o meu bolo, né? Com meus parabéns aqui e agradeço a todos pelo carinho. Que Deus abençoe e guarde a todos vocês. Obrigado, Laís, obrigado a todos. Show de bola, valeu, Marlene, bênção. Queridos, Thalita tirou uma foto. Tá registrado pelo menos esse bolo, viu? Eu já até comi uma parte dele ali. Queridos, olha aí, Séfora querendo bolo. E eu quero coalhada, né? Até que vier coalhada aí para essa semana. Séfora faz uma coalhada maravilhosa. Valeu, Rosane, obrigado pelos parabéns. Eu, Michele, minha mãe, Adriana. Amém. Recebo sim, minha querida. Esse abraço eu estou sentindo aqui. E recebam também o meu. Queridos, a gente teve de sexta até agora nossa meditação nos 4 atos da cruz, os atos da paixão de Cristo. A gente teve da sexta até agora. E sim, hoje agora a gente encerrou essa parte. A gente já estava há uns 10 dias meditando no livro de Jó. E a gente vai continuar, vai retomar essas reflexões no livro de Jó a partir de amanhã à noite. Então, para quem não sabia ainda e está tomando conhecimento agora porque está participando da live agora, todas as noites a gente tem uma live, às 8 horas da noite, em que eu faço uma reflexão bíblica, a gente ora. Então, se você quiser participar,
participe com a gente. Amanhã às 20 horas nós vamos retomar o nosso estudo no livro de Jó e você é nosso convidado para participar, tá bom? Então participe conosco, medite no livro de Jó, que com certeza você vai aprender muito também. Nós já estamos caminhando para o fim dele. E assim que terminarmos o livro de Jó, a gente já vai iniciar um outro estudo, outra reflexão em outro trecho da Bíblia. Então você está convidado a participar com a gente todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas. Porque domingo a gente tem um encontro às 9h30 da manhã e às 19 horas à noite. Enquanto durar esse período de isolamento, a gente vai ter esses momentos assim, via live. Então que Deus abençoe vocês, que Deus guarde a vida de vocês e que em nome de Jesus nós tenhamos cada vez mais coisas boas para contar, para compartilhar, tá bom? Então vamos orar, ore junto comigo neste momento para a gente encerrar. A gente já está com 56 minutos de transmissão, a gente tem até 1 hora para transmitir, então vamos orar agradecendo a Deus neste momento, tá bom? Senhor Deus, nós te agradecemos por mais este momento de reflexão bíblica, por termos estudado nesta noite o 4º ato da paixão de Cristo, da paixão do Senhor, e nós termos tido essa oportunidade de, desde a sexta-feira, meditar sobre a paixão do Senhor, a entrega do Senhor na cruz, a ressurreição, o impacto dessa ressurreição em nossas vidas. Pai, que o Senhor abençoe cada um, aplique Tua palavra no coração de cada um, abençoe cada família, Deus, que assiste nesse momento essa live, cada casa, e que em nome de Jesus, Deus, nós tenhamos uma semana maravilhosa na Tua presença. Pai, que o Senhor ponha um ponto final nessa pandemia, freie essa pandemia, acabe com ela. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe também os profissionais de saúde que estão na linha de frente, trabalhando para cuidar das pessoas que estão doentes. Abençoe os profissionais que estão trabalhando naquelas áreas que não pararam, que não puderam parar, que o Senhor preserve a vida deles, em nome de Jesus. Abençoe também os nossos líderes políticos, para que eles tenham sabedoria dada pelo Senhor para guiar o nosso país, estado, município, nesse período tão difícil, e assim também no mundo, e que a economia do nosso país, Deus, também, após essa situação toda, após vencermos essa pandemia, que em nome de Jesus o Senhor abençoe que a retomada no crescimento da economia do nosso país, que seja rápida, seja muito rápida, que vá contra até as previsões que estão sendo apresentadas, que a gente consiga ver esse país voltar aos eixos dentro de um curto espaço de tempo e que as pessoas que perderam o emprego possam recuperar, as que estão passando esse período como autônomas, que não tiveram trabalho, que possam também voltar a ter, que o Senhor faça com que essa economia floresça e assim também no mundo, em nome de Jesus. Então, Pai, muito obrigado, entregamos a nossa oração nas Tuas mãos e agradecemos pelas respostas que o Senhor já nos deu em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês. Foi ótimo, foi um prazer estar com vocês. Amanhã, se assim Deus permitir, às 20 horas, nós estaremos juntos, retomando as nossas reflexões no livro de Jó. Tenham uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Tá bom? Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite.